Seja bem-vindo ao mundo marcial. Se você pudesse voltar no tempo para olhar a história do Savate, digamos uns 200 anos ou mais, nas ruas da velha Paris, França, você poderia muito bem encontrar bandidos resolvendo suas diferenças com um estilo de luta de rua que ele chamado La Savate. Este era simplesmente uma gíria, que significava sapato velho ou bota velha. Eles usaram a expressão porque, ao lutar, a ênfase principal era chutar uns aos outros com seus sapatos ou botas comuns do dia a dia. Além de chutar, eles também golpeavam, lutavam e davam cabeçadas, e também não eram avessos a arrancar e morder ao que parece. O que eles não fizeram, no entanto, foi socar uns aos outros com o punho fechado, à maneira dos pugilistas ingleses. De fato, a prática do soco foi originalmente considerada incomum pelos franceses. Embora a história do Savate tenha se originado como um método de luta de rua, com o passar do tempo ele foi gradualmente se sistematizando. O primeiro estabelecimento de treinamento oficial de Savate, Salle, foi aberto por Michel Casseus, também conhecido como Piceus, em 1825. Na época, no entanto, Savate ainda sofria de sua antiga associação com bandidos de rua e similares, e inicialmente tendia apenas a atrair os de má reputação e as classes sociais mais baixas. No entanto, as coisas melhoraram constantemente e a arte começou a atrair uma classe mais alta de patrocínio. Conta-se que o autor Alexandre Dumas Fios, filho de Alexandre Dumas Pere, que escreveu Os Três Mosqueteiros, e o poeta romântico francês Théophile Gautier, também praticavam o Savate. Na época em que Casseus abriu sua Salle, que é centro de treinamento de Savate, outro estilo de luta em pé também era conhecido, especialmente dentro e ao redor dos antigos estaleiros do sul de Marselha. Este método foi inicialmente chamado de chausson, o nome do sapato de convés de um marinheiro, ou chinelo, embora também fosse conhecido como Jeu Marseillais, esporte Marselha. Chausson diferia um pouco de Savate em que a maioria dos chutes eram direcionados muito mais alto, e as mãos eram regularmente colocadas no chão ao chutar, não muito diferente da capoeira brasileira. Por outro lado, os chutes Savate eram geralmente entregues baixos, como você poderia esperar de um estilo que se originou nas ruas. Uma coisa que era comum, tanto para Savate quanto para Chausson, no entanto, era o uso de sapatos nos pés ao praticar ou lutar. Embora possamos ter certeza de que Savate se originou nas ruas da velha Paris, as raízes de Chausson talvez sejam um pouco menos claras. Como a França era, como a Grã-Bretanha, uma nação de construção de impérios e navegação marítima, com muitos interesses além de suas próprias fronteiras, os marinheiros franceses teriam sido expostos a muitas culturas e tradições diferentes em suas viagens. É possível, portanto, que a arte de Chausson tenha se originado ou tenha sido altamente influenciada pelas artes de combate africanas, que os marinheiros franceses viram realizadas por escravos. Quanto ao desenvolvimento de Savate, os franceses afirmam que, em 1830, o pugilista inglês Leve, ou em Little Wonder Swift, derrotou o francês Salvatore Charles Lecourt em um desafio. Após sua derrota, Lecourt teria tido aulas de boxe com outro pugilista inglês, conhecido como Jack Adams. Alegadamente, apenas 2 anos depois, Lecourt combinou o boxe inglês, com o que ele sentiu ser o melhor do chute francês, para criar o boxe francês. Quando Lecourt integrou o boxe inglês, com o chute francês, incorporou também as regras do boxe inglês da época no que diz respeito ao uso das mãos. Mais tarde, o inglês John G. Chambers publicou suas próprias regras revisadas para o boxe inglês, em 1867, conhecidas como as Regras de Queensberry após serem sancionadas pelo amigo de Chambers, John Sholto Douglas, 8º Marquês de Queensberry. Essas regras exigiam que os boxeadores usassem luvas, também conhecidas como silenciadores, em competições, e assim os savateus franceses simplesmente seguiram o exemplo. A adoção e incorporação das regras do boxe inglês dentro do boxe francês são a razão pela qual, ainda hoje, em sparring ou em competição, os praticantes de Savate podem chutar seu oponente pelas costas, mas não podem socá-lo ali. Vários campeonatos foram organizados, ao longo dos anos, sempre pelos franceses, para supostamente determinar a superioridade do boxe francês ou Savate sobre o boxe inglês. Uma dessas competições ocorreu em 28 de outubro de 1899, quando Charles Charlemagne, filho de Joseph, enfrentou Jerry Driscoll, que era um ex-campeão de boxe da Marinha Inglesa e membro do National Sporting Club. A luta começou e terminou em polêmica, com o francês a conseguir a vitória, com um pontapé baixo na zona abdominal. Um médico mais tarde avaliou que Driscoll havia sido chutado abaixo da cintura. Parece que ter o nome Driscoll era um presságio de azar para os boxeadores ingleses, quando confrontados com lutadores franceses. No entanto, como Jim, também conhecido como Jean, Driscoll descobriu mais tarde. Em 1919, ele saiu da aposentadoria para lutar contra o ex-Salvatore Charles Ledoux pelo título de boxe inglês dos galos europeus. Apesar de estar doente de tuberculose e 11 anos mais velho, P.L. Jean derrotou Ledoux durante a maior parte de 16 rodadas antes de um soco sólido no estômago forçar seus segundos a jogar a toalha, apenas sua segunda derrota. Nesta ocasião, no entanto, o golpe foi claramente acima da cintura e, portanto, bastante legal. Outro campeão de Savate que também se destacou no boxe convencional foi Georges Carpentier.
Tendo se tornado campeão mundial de Savate em 1908, ele nocauteou Batrin Levinsky na quarta rodada, em 12 de outubro de 1920, para se tornar o campeão mundial de boxe meio pesado. Apenas 8 meses depois, ele tentou ir mais longe ao enfrentar Jack Dempsey, pelo campeonato dos pesos pesados. Este foi realmente o primeiro portão de $1 milhão na história do Anel de Prêmios. Apesar de alguns sucessos iniciais e notáveis, especialmente no round 2, por Rashid Man Carpentier, o Manasseh Mauler era muito grande, muito forte e bom demais para ele, e Carpentier acabou sendo nocauteado, também no round 4. No que diz respeito às regras, os praticantes de Savate podem chutar, com seus sapatos, em toda a extensão do corpo do oponente. Em outras palavras, as pernas, por dentro e por fora, o corpo, tronco completo, as laterais da cabeça e a frente do rosto. Eles também podem socar, com luvas sendo usadas, na frente e nas laterais do corpo, rosto e laterais da cabeça. As luvas são semelhantes às luvas de boxe inglesas, exceto que as palmas das mãos são levemente acolchoadas com a finalidade de bloquear e desviar chutes. Por causa da eficiência e potência do sapato, a maioria das pessoas treina usando contato controlado e não chuta deliberadamente até os joelhos, embora não exista tal regra para impedir que você faça isso em um confronto real de autodefesa. Não há faixas coloridas no Savate. No entanto, existem testes de luvas coloridas, classificações. Estes são os seguintes: azul, verde, vermelho, branco, amarelo e, para aqueles com habilidade excepcional, o grau de luva de prata. A cor de suas luvas na verdade não muda, é claro, mas você tem o direito de usar um remendo de luva colorido na frente de sua túnica de treinamento ou camisa para mostrar sua classificação. Uma vez que um aluno atinge a nota técnica da luva vermelha, ele ou ela pode realizar testes separados para se tornar um instrutor. Deve-se sempre lembrar, no entanto, que o Savate originou-se de um método de luta de rua e, como tal, ainda manteve um aspecto de luta de rua e autodefesa dentro da arte. Para diferenciar entre o esporte de ringue e o sistema de rua, eles agora usam os termos boxe Savate e Savate de autodefesa. No final do século XIX, havia mais de 100 mil praticantes de Savate. Em 1924, Savate foi apresentado como o esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos de Paris. Infelizmente, e principalmente como resultado da perda de muitos professores e alunos, em 2 guerras mundiais, esses números caíram drasticamente. Hoje, as coisas estão melhorando novamente. Existem agora cerca de 30 mil praticantes só na França e pelo menos outros 10 mil em outras partes da Europa. Savate agora é representado e praticado ao redor do mundo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.